Olá, pessoal. Aqui eu vou apresentar a proposta do experimento 2. Vocês vão montar nesse experimento um pêndulo simples. Eu deixei no AVA uma nota de aula com orientações sobre esse experimento e vocês têm que fazer a montagem do experimento, produzir um vídeo, realizar medidas e produzir um relatório referente a este experimento. Esses pontos aqui eu dividi em duas etapas. A etapa 1, vocês devem fazer a montagem do experimento, produzir um vídeo. Na etapa 2, vocês devem realizar medidas, construir tabelas e gráficos e construir também um relatório na etapa 2. A montagem do experimento, vocês precisam de alguns materiais. Esses materiais eu apresento aqui para vocês, mas vocês podem substituir por aquilo que vocês têm disponível na casa de vocês. Usa um prendedor de roupa para fazer as medidas do pêndulo, do comprimento do pêndulo. Você pode usar uma fita métrica, usar também uma trena, paquímetro. Para montar o pêndulo, o fio, você pode usar um barbante desse aqui, ou uma linha de costura. Usando como pêndulo, você pode usar esferas ou pilhas. É necessário você ter duas esferas do mesmo tamanho ou duas pilhas do mesmo tamanho, mas com massas diferentes. Para fixar o fio na esfera ou na pilha, você usa cola instantânea, um estilete para realizar os cortes e um paquímetro para fazer as medidas. Com esse material em mãos aqui, vocês vão fazer o seguinte. Primeiro, vocês têm que identificar o centro de massa dos objetos. Da pilha está nessa região aqui, na esfera, no centro da esfera. E conhecendo esses pontos aqui, essas medidas, depois vocês têm que fixar o barbante na pilha ou na esfera. Vocês usam a cola instantânea, fixa a esfera no barbante e depois tem que montar o pêndulo, fixar pendurado em algum lugar. Aí o que você deve fazer? Você procura um lugar, como eu estou usando aqui, o batente da janela. O prendedor de roupa você usa para fixar uma extremidade do barbante e a outra extremidade está na esfera pendurado aqui. E aí você tem um barbante e olha só como eu fiz a fixação aqui do prendedor. Coloquei um objeto em cima, um livro. E aí você pode fazer a medida. Ou você pode também fazer o seguinte, pega um banco, coloca sobre uma mesa, usa o prendedor de roupa e pendura também. E aqui nessa segunda configuração, você tem uma vantagem em relação à primeira configuração, porque você pode trabalhar com comprimentos do fio bem maiores quando você olha a primeira configuração. Essa limitação aqui no batente da janela está limitada a uma certa altura. Aqui não, você pode colocar mais alto e atingir 1,20 m ou mais do que isso para fazer as medidas. Como é feita essas medidas? Suponha que você tem um pêndulo lá, você vai fazer a medida do comprimento, coloca o zero da trena ou da fita métrica no ponto de fixação do fio, e o outro ponto você marca o centro de massa do objeto, como está aqui. Um destaque que eu faço é o seguinte, suponha que você usou a escala em centímetro, a medida é desse formato aqui. Se você usa a escala em milímetro, você faz a medida em milímetro e depois transforma para centímetro. Olha a diferença que temos quando você usa escalas diferentes no valor medido. Aqui você está com a escala em centímetro e aqui a escala está em milímetro, mas você transformou a unidade para centímetro. Então, a escala que você está trabalhando, você vai ter formato diferente para os valores, né? Use a criatividade de vocês para montar o experimento de vocês na casa de vocês. Com essas informações ali, vocês podem fazer também uma simulação do experimento e vocês podem usar o simulador do pêndulo simples. Vocês vão nesse endereço aqui, ele também está lá no AVA disponível para vocês.
A primeira área que vocês vão encontrar é essa janela aqui. Depois, clicando aqui dentro, vocês vêm para essa área aqui. Nessa área, vocês vão fazer o seguinte: você tem um pêndulo. Se você quer deslocar ele, colocar para oscilar, você clica nele e arrasta e solta. Ele vai ficar oscilando de um lado e para outro. Aí você quer mudar o comprimento. Então, você muda o comprimento aqui. Quer mudar o valor da massa. Muda o valor da massa aqui, do lado direito. Simular a gravidade de outros planetas. Você tem essa opção aqui. E simular também o efeito do atrito do ar, com o ar. Você tem essa opção aqui. Para fazer a medida, você clica na régua e desloca para o ponto aqui e você faz a medida. Quer medir o tempo de uma oscilação ou várias oscilações, você vem aqui e aciona o cronômetro nesse ponto aqui, marca uma caixinha dessa aqui, ele vai aparecer aqui, você faz as medidas do tempo de uma oscilação, duas, até 10 oscilações, o tanto que você quiser. Mas vocês podem usar esse simulador para fazer os testes antes mesmo de fazer as medidas no experimento de vocês. Feito isto, vocês agora devem fazer o seguinte, na etapa 1, na produção do vídeo. O objetivo, vocês têm que produzir um vídeo com experimento pêndulo simples funcionando. O tempo do vídeo deve ter até 10 minutos. E no vídeo deve ter o seguinte: objetivos, materiais utilizados, montagem e funcionamento, processo das medidas. Esses materiais aqui, vocês devem colocar foto, imagem no vídeo. Feito essas informações aqui, vocês vão pegar o vídeo e postar no link indicado pelo professor lá no AVA presencial. Nas medidas, vocês vão ter que preencher essas duas tabelas aqui. Qual a diferença de uma para outra? A primeira tabela, você vai usar o objeto com massa maior, e a segunda você vai usar a massa pendular com a massa menor. E como é feita a medida? Você vai fazer o seguinte: você tem que definir o comprimento. A primeira medida, você tem que fazer a medida de 10 oscilações, então bota ele para oscilar. Depois que ele realizar 10 oscilações, você marca esse tempo aqui, coloca aqui o valor medido e o erro associado. Repete o procedimento mais 4 vezes, aí você fecha 5 medidas aqui. Calcula o valor médio, calcula o desvio padrão da média, calcula o período e também o erro associado ao período. Note bem que o valor médio é referente a 10 oscilações. Como é que você calcula o valor do período? É só dividir o valor médio por 10. E aí você tem um erro, o valor do período. E o erro associado ao período? Você vai fazer uma propagação de erro e encontrar esse valor aqui. Faz as medidas para o comprimento de 20 centímetros, vai mudando o comprimento e preenchendo a tabela. Depois você troca o pêndulo pela massa menor e repete o procedimento, também vai preenchendo a tabela. Lembrando que essas medidas aqui de 20 centímetros devem ser igual à medida daqui. Vocês têm que manter as mesmas medidas para fazer os experimentos, as mesmas medidas do comprimento do fio. E aí eu faço o seguinte: eu estou sugerindo essas medidas aqui, mas se vocês conseguem fazer mais medidas com outros valores, 130, 140, vocês podem trabalhar com mais pontos. E aí fica a critério da equipe, né? Trabalhar com mais pontos. Na etapa 2, vocês têm que construir o relatório. No relatório deve ter a capa com a identificação de vocês, o título do experimento. A introdução deve ter no máximo uma página. Materiais utilizados no experimento. Vocês devem adicionar as fotos do experimento e dos objetos que vocês estão usando. Tabelas e descrição do procedimento. Nas tabelas, vocês vão colocar os valores e descrever o que tem em cada coluna. Depois você vai e faz a descrição do experimento que vocês realizaram. Faça o tratamento de dados. O tratamento de dados, vocês vão seguir o roteiro fornecido pelo professor. Depois vocês têm a conclusão e referencial bibliográfico. É isso, pessoal, que eu tenho para vocês desse experimento.